Boa tarde, pessoal. Vamos aqui para a nossa próxima aula. Agora abordar um pouco de funções. Peço desculpas porque nessa aula eu não vou acabar utilizando minha câmera. Hoje eu vou faltar com ela. Mas nas próximas vai voltar a ter câmera normal. É só porque o horário que eu consegui tirar aqui para gravar, eu tô sem meu celular aqui que ele tá com pouquíssima bateria. E eu não vou conseguir utilizar a câmera aqui. Mas nas próximas daí vai ter câmera de novo, né? Que eu sei que às vezes para ver um vídeo às vezes é melhor conseguir ver a pessoa falando, né? Mas enfim, vamos seguir aqui que eu vou explicar certinho aqui as funções hoje para vocês aqui, continuando o segundo slide de Dart, né? E aqui tem em Dart funções respeitam basicamente quatro possibilidades, né? Com e sem retorno, com e sem parâmetro e combinados, né? Basicamente é isso, né? Porque funções é basicamente alguma é um algoritmo que tu tá separando assim do teu código principal para alguma finalidade, sabe? Tu pode ter, por exemplo, uma função de soma e lá dentro tu vai retornar a soma de dois números. E tu pode usar essa função daí no teu código principal. Mas tu quis separar às vezes porque muitas vezes é melhor tanto para otimização do teu código quanto para organização sua e tudo mais, assim, é uma boa prática assim tu utilizar funções nas tuas aplicações, né? Nos teus programas, porque fica muito melhor tanto em questão de entendimento, né? Como otimizações do teu programa, como eu disse, né? Então, é bem interessante aprender a utilizar funções e no Flutter tem muitas funções lá dentro, né? Mas muitas já são prontas, né? A gente não vai ter que criar tantas assim lá dentro. Vamos utilizar mais os recursos do framework, né? Mas é bom vocês entenderem como que as funções funcionam para conseguir utilizar as que o framework nos oferece, né? Então, vamos seguir aqui. Bom, aqui tem mostrando um básico, né? A função sem retorno pode ser declarada sem ou com a palavra void, porque void indica basicamente o retorno, né? Se tu faz só a função ali, por exemplo, faz algo, abre e fecha parênteses e abre e fecha chaves com o conteúdo dentro, por si só, o Dart já entende que isso é uma função sem retorno. Se tu botar só um print algo, não botar nenhum return, mas tu pode botar o void, né? Às vezes é interessante sempre tipar, né? Até para organização própria, ou outra pessoa que for ver teu código às vezes não ter nenhum erro de interpretação, botar o void às vezes é interessante, né? Para ser mais declarativo, né? Mas tem, por exemplo, essa função. Deixa eu até implementar. Opa, deixa eu até implementar essa função aqui no Dart. Sim, funções muitas vezes tu faz fora aqui do main, tá? Que muitas vezes na real tu vai estar fazendo ela num código à parte. Eu vou fazer a função aqui no mesmo código, né, para a questão aqui da aula ser mais rápida, mas no futuro, quando a gente for fazer projetos mais profissionais, né, a gente vai repartir às vezes um pouco o código, não deixar tudo dentro do mesmo código, né, para a questão de organização e de otimização. Mas aqui, opa, o caps lock estava ativado. A função aqui faz algo, ela vai ter um print de algo. E se eu chamar essa função aqui no meu main, ele vai retornar ele vai fazer esse print para mim, né? Deixa eu dar um Ctrl F5 aqui, print algo. Pronto, bem simples, né? Assim dá pra gente utilizar funções assim dentro do main, né? Tu pode fazer aqui fora, ou pode ter no código à parte e importar essa esse outro arquivo Dart aqui para o teu código aqui, né? Dá pra gente fazer assim. Agora aqui tem a soma de dois números, né? Vou botar aqui soma. Peraí, deixa eu já fazer assim. Soma de num. Só para ficar mais rápido, eu vou botar. Aqui no caso vai ser A mais B. Ou ele botou int A, ele declarou tipo? Declarou tipo. Na real, aqui não vai botar o A mais B, né? Não vou ensinar errado aqui o negócio. Int A e int B. E aqui eu vou botar o print, ele ainda está no sem retorno aqui. Está só com parâmetro. Int A mais B
Daí aqui eu vou colocar, tipo, sei lá, 10 e 3. E ele vai, então, printar 13 aqui pra mim, né? Aqui, bonitinho. Então isso aqui são parâmetros que tu coloca para tua função, né? Isso é interessante. Boa parte das funções vão ter parâmetros, se não a maioria, porque basicamente é como que o usuário, né? O usuário não necessariamente, mas quem está utilizando essa tua função consiga manipular, consiga fazer conforme o caso dessa pessoa, né? Por exemplo, se eu estou usando uma função de soma, eu não quero que tenham números padrões lá dentro dessa soma, né? Provavelmente eu vou querer somar dois números que para mim vão ser mais interessantes. Às vezes estou resolvendo um problema matemático e eu quero puxar uma soma de dois números. Então eu querer poder declarar quais números que eu quero utilizar nessa soma, né? Daí para isso que a gente usa os parâmetros, então, né? Para quem for puxar essa funcionalidade, poder manipular da forma que achar melhor, né? E isso dá até para tu colocar para o usuário, né? Caso tu faça um programa de calculadora, por exemplo, tu vai criar funções lá que vão fazer os cálculos e vai botar como parâmetro daí uma variável que vai estar armazenando os dados que o usuário digitar, né? Então, aqui mostrando uma função com parâmetros mais sem retorno. E aqui já vai ser uma função sem parâmetro, mas com retorno, né? E aqui no caso ele usou a biblioteca do Math, Dart Math, se não me engano, né? Dart Math, daí faz soma aleatória. Aleatório. E aqui eu vou tirar os parâmetros. E aqui também, né? Por enquanto vou deixar um print vazio. Daí ele faz int a recebe random.security 11. Não, é dexint. Não sei, só apareceu security aqui. Dexint 11. Faltou também isso, né? Talvez por isso estava dando errado. Int a. Vamos copiar isso aqui tudo. Fazer agora com B. E print a mais B. Caso agora é um return A mais B. Tá aí. Um return A mais B. Agora, se eu der um Ctrl F5, ué, não apareceu nada? Então, apareceu antes por causa do print, né? Mas o return, essa soma aleatórias, ela tem essas somas aqui armazenadas dentro dessa função. Porém, né, ela aqui por si só não vai jogar aqui pro console, né? Porque quem faz isso é o print. Então, faltou isso, né? Mas mesmo o return ele é muito bom, né? Principalmente para quando a gente quer armazenar às vezes alguma função, a gente pode armazenar alguma função em uma variável ou utilizá-la diretamente em alguma outra coisa, né? Alguma outra função, às vezes, que a gente vai ver isso mais para frente, né? Armazenar uma função em variável ou utilizar uma função como parâmetro. Então o return vai dar algum valor que vai ser interessante para a gente, alguma coisa da nossa aplicação, né? E a maioria, boa parte das funções, na maioria que a gente vai fazer, vão ter algum retorno, né? E no Dart sempre vão ter retorno as funções, né? Então é o mais padrão é ter retorno, porém pode ter esse retorno como a gente mostrou, né? Então vamos fazer agora um print, vamos botar soma aleatória. Agora com esse print a gente vai ver essa soma aleatória, né? Ele gerou os números aleatórios e printou. E retornou a soma deles e a gente printou agora. Se eu der de novo, vai dar outro número, né? Porque tá fazendo aleatoriamente aqui, então sempre vai ser um número diferente, né? Até que foi interessante, ó, 6 e 5 foi números próximos. E aqui temos então uma com parâmetro e com retorno, né? Que também é algo bem padrão, né? A maioria acho que das vezes vão ser mais assim, na real. Mas enfim, deixa eu botar aqui. O nome dela é verifica a maioridade.
e fica maioridade. E ela vai dar o que? Um return idade maior ou igual a 18. E faltou um entidade aqui, né? E ela vai verificar se a idade é maior ou igual a 18, né? Ah, mas por que a gente não fez um if idade maior ou igual a 18, return true, else return false? Não precisa, necessariamente, porque na linguagem, quando tu faz um return desta forma aqui, ele já entende que isso aqui, ele já tem meio que um if else acoplado aqui dentro, sabe? Ele já faz essa jogada aqui. A linguagem, né, já entende que idade maior ou igual a 18 é se isso aqui, se essa comparação aqui for verdadeira, ela vai retornar um true já, e se ela for falsa, ela vai retornar false, né? Então, tipo, não precisa fazer if else. Então, às vezes, não é tão interessante a gente fazer if else porque deixa o código, né, mais enxuto, né? Às vezes não há necessidade, né, de a gente fazer um if else, dá pra fazer direto dessa forma, né? Por exemplo, nessa função de verificar a maioridade. O Dartmath agora, né, ele tá inutilizado aqui. Deixa eu dar um Ctrl F5, retorna true, né? Porque é 18. Agora, se eu botar um valor abaixo, retornou false. Se eu botar, né, qualquer valor acima de 18, vai retornar true de novo. E é isso aí, então, né? Agora vamos ver outras maneiras, né, de utilizar funções aqui, né? Temos parâmetros de retorno dinâmico. Em Dart, é possível utilizar parâmetros de retorno dinâmico. Para os parâmetros, basta não escrever o tipo dos dados na descrição da função. Então aqui dá para fazer uma função juntar A mais B, ou dá para fazer um int A, vírgula B, ou A, vírgula int B. Ou seja, né, quando tu coloca assim, aqui mesmo já fala, onde não tiver o tipo é dynamic, né? Basicamente, quando tu não coloca tipo, né, para ter os parâmetros que tu quer que a tua função tenha, ele já bota dynamic, então o usuário vai poder botar o que ele quiser ali dessa forma, né? Mas às vezes, dependendo dos casos, tu não vai saber o que o que o que esperar, né, para manipular a função. Mas isso vai muito de caso para caso. Você dificilmente acho que vão criar funções se tu realmente não saiba o que tu quer fazer, né, com os dados que tu está querendo receber na função. Mas pode acontecer, daí tem dynamic, né? Mas como eu já disse, sempre evitar utilizar um valor dinâmico, né? Porque deixa tua aplicação mais pesada e vai demandar mais do Dart, né? Por causa disso, vai demandar mais, né? Pode demorar mais para realizar processos dentro da tua aplicação ali dentro do teu código, né? Então, quando for fazer algo muito grande, né, uma aplicação muito grande, isso vai fazer diferença no desempenho, né, da tua aplicação. Então, né, de preferência sempre tipar, mas existe aí como não tipar também, né? Que aqui ele já toma como partido, que é dinâmico. Opa. E tem como tu fazer daí também, né? Uma uma função aqui do tipo dinâmica juntar a b e retorna, ela vai retornar então um dinâmico nesse caso aqui, né? Aqui ele está sem retorno, né? Mas tem como tu fazer dessa forma que daí vai retornar então um dinâmico, né? E aqui já está até fazendo, aqui no caso, está fazendo uma variável receber então essa soma e retornando. Daria para retornar direto, né? Mas aqui é só outra maneira de fazer, né? Daí aqui temos parâmetros opcionais, que também é interessante. Em Dart podemos definir parâmetros opcionais. Nesse caso, colocamos o parâmetro opcional entre colchetes. É interessante, ao usar parâmetros opcionais, deixar um valor padrão. Daí aqui temos um import Dartmath, int num aleatório, int máximo recebe 10. Ah, então aqui ele está deixando o valor padrão 10, mas o usuário pode botar, né, o valor que ele quiser. Isso aqui. É interessante deixar um valor padrão porque às vezes é uma flagzinha até para quem está usando a tua função ver que tem um valor ali dentro já, tem um valor para ser inserido ali, mas só para não, porque se tu deixar assim um valor padrão, né, pode dar algum erro, né, pode dar
alguma coisa ali dentro que não vai ser interessante para quem está utilizando a tua função ou para ti mesmo, né? Não vai ser muito interessante. Então é sempre bom deixar um valor padrão, né? Só para mostrar que tem alguma coisa acontecendo ali também e evitar dar essas telinhas de erro, né, e tal. Não printar erro no console às vezes. Mas está aí. Parâmetro opcional, ele vai retornar então o random.nextInt. Máximo, ele retorna aqui o 10 no caso, né? Se ele puxar. Eu vou até mostrar essa jogadinha aqui. Deixa eu dar de novo um port dart math. O nome que ele usou aqui num aleatório. Num aleatório. Dei aqui, né? Ele botou o parâmetro entre colchetes int máximo recebe 10. Daí ele vai dar um return, então random.next int máximo um aleatório. Daí se eu deixar assim, daí ele vai botar que o máximo é 10, então, para esse número aleatório, né? Mas daí se eu, então, na real aqui, né, definir, sei lá, 100, o valor máximo, daí pode ter valores maiores, né? Mas nós temos um padrão, né? Ou seja, aqui nós podemos tanto definir o parâmetro quanto, né, não definido, ele vai pegar então esse valor padrão, né? Que é bem legal, essa maneira de manipular funções, né? E aqui temos também para parâmetros opcionais, a gente imprime data, né? Temos aqui um exemplo. Nesse caso, ou a pessoa vai passar os três parâmetros, ou os dois primeiros, ou o primeiro. Não é possível passar, ele segue aqui essa ordem. Não tem como tu passar só o ano, ou só o mês aqui. Daí, então tu tem que passar ou esse, ou esses dois, ou esses três. Não tem como fazer diferente, né? De caso tenha parâmetros obrigatórios mais opcionais, o opcional deve vir por último. Então tu coloca primeiro, tu declara aqui primeiro os obrigatórios antes desses dentro do colchetes, daí vai para essa galera aqui. Daí temos aqui outro conjunto interessante de maneiras de manipular funções que é parâmetros nomeados. É bem interessante isso aqui também. Daí nos exemplos anteriores trabalhamos com parâmetros opcionais. A ordem dos parâmetros na declaração da função deve ser respeitada na hora de chamar a mesma. Em Dart é possível trabalhar ainda com parâmetros nomeados, e estes parâmetros vão dentro de chaves. Daí parâmetros nomeados, por exemplo, aqui vamos ter saudar pessoa, daí vai ter o string nome e o int idade, né? Daí os parâmetros nomeados tu pode declarar na ordem que tu bem querer, né? E é bem interessante. Vamos aqui, vamos até testar isso aqui. Saudar pessoa. String nome, int idade. Deixa eu ver aqui, ele colocou ele colocou um print, né? Não um return aqui. Print. Opa, pera aí, eu tô com o teclado em inglês, então não vou botar acentuação, tá? Vou botar. Olá, fulaninho. Nem parece que você tem tantos anos. Eu acho que é essa a mensagem que ele colocou aqui. Deixa eu ver. Vou botar aqui. Nome. Devo botar Gianluca. Idade. 19 ainda, na real. Vamos botar aqui os pontos de exclamação por causa do no safety ele tava apitando aqui. Vamos botar então assim. Dele não ficar apitando. Vou botar aqui, ó. Olá, Gianluca. Nem parece que você tem 19 anos.
Aqui ele deu um null também, né? Porque ele não tá retornando nada aqui, né? Ele deu um nullzinho aqui. Mas, enfim, vamos deixar então assim. Daí aqui, olá. Tadadã, tadadã. E aí dá pra fazer também, né? Como ali disse, podemos botar na ordem contrária, né? Porque a ordem não importa aqui para os parâmetros nomeados. Daí aqui ele fez da mesma forma, só que na outra ordem, né? Daí, enfim, ele coloca aqui dessa forma, né? Porque é para deixar claro que pode ser nulo aqui, né? É que também o que eu poderia fazer, na real não, tem que ser assim mesmo. Mas enfim, né? Por exemplo, se eu printar aqui vai dar olá null e parece ter 19 anos, né? Porque no caso aqui eu estou usando print, daí pode acabar sendo nulo. Enfim, tá aqui, dá um exemplo, né? Parâmetros nomeados permite trocar a ordem dos parâmetros enviados para a função, né? Como a gente demonstrou agora. Daí, com parâmetros nomeados, é possível também trabalhar com parâmetros opcionais, né? Que é essa pegada aqui. Só que daí, como a gente disse, né? Já deixamos claro ali, até nos slides mesmo, o professor Christian apontou. Quando trabalhar com parâmetros opcionais, né? É interessante a gente botar um valor padrão, então, né? Mas então é a mesma jogada aqui, só que com opcionais. Daí aqui pode colocar só o ano, né? Porque aqui estamos usando parâmetros nomeados lá. Quando tu usa só opcionais não pode, mas com nomeados pode. Então depende de como que tu trabalha, então a tua função tu pode se dar liberdade para fazer mais coisas, né? Como a gente está vendo aqui. Porém, né? Depende de como tu está trabalhando a tua função. E se for necessário usar posicionais e nomeados, basta deixar os parâmetros nomeados barra opcionais no final da relação de parâmetros, né? Então, tá aí. Daí aqui temos outras maneiras de utilizar função, de utilizar funções que é função invariável, né? Aí daí dá pra gente vamos fazer aqui dentro do main direto. Vamos, não vou agora usar print. Agora eu vou usar aqui, eu vou fazer um var adição recebe a mais b return. Oh, a mais b não, pera aí, eu troquei a ordem dos fatores aqui. Int a, int b, a mais b. Pera aí que ele tá me apitando aqui. Mas enfim, deixa eu botar um print. Não, não quero assim. Adição. Pronto. Dá pra fazer dessa forma aqui, né? Print adição. Pera aí. 2 e 4. Entendi. Pronto, corrigi, eu tinha esquecido aqui o ponto e vírgula. Vamos seguir aqui. Deu até aqui 2 e 4, 6, né? Aqui então, aqui dá para fazer assim, né? Aqui ele diz para converter como function declaration, né? Que é o mais indicado. Mas nós podemos trabalhar dessa forma assim, tá? É só porque, né, a própria IDE já aponta assim que às vezes é mais interessante usar como função, então. Daí pode ser chamada também de função arrow. Vamos ver aqui, né? Daí aqui var subtração. Dá para a gente então colocar o retorno da função, né? Isso aqui, essa flechinha aqui, né? Esse igual com o maior aqui que forma essa flecha, está indicando então o retorno da função. Então daí a gente não precisa fazer todo esse esquemão aqui. A gente podia só fazer dessa forma aqui. Dessa forma aqui, né? Que fica muito mais limpo até, né? Como a gente pode ver aqui, né? Vou até mostrar aqui. Printou 6, né? Fica bem mais limpo, né? Então, se for para botar dentro de uma variável, assim é um pouco mais interessante. Se tu tivesse aqui daí, se tu tiver só um return aqui direto, né? Dá para trabalhar dessa forma que é mais limpa, né?
E disso existem outras formas de trabalhar, né? Claro. E temos aqui também usar a função como parâmetro. Já que conseguimos armazenar uma função e uma variável, podemos passar como parâmetro também. E em Dart temos um tipo de dado chamado function, que é uma classe. Então dá para a gente passar aqui como parâmetro, né? Podemos ver aqui. Aqui ele está usando o operador ternário. Eu esqueci de mencionar na última aula, se não me engano, sobre operadores ternários, algo que a gente está vendo em estrutura de condição. Mas basicamente, né, os operadores ternários aqui nós vamos ter então uma condição, né, que é o random.nextInt10, né, que é o valor máximo. Se esse valor aleatório aqui, o módulo dele por 2 for igual a zero, ele vai executar, então a função fnpar. Se não, esses dois pontos, ele executa a função fn-ímpar. Ou seja, esse ponto de interrogação é verdadeiro? Sim, fnpar. Se não, fn-ímpar, entendeu? Basicamente assim, né? Bem fácil. Operadores ternários, eles são muito interessantes até para a gente usar no Flutter, tá? Existem, tem como tu utilizar dentro dos widgets lá do Flutter, que eu vou explicar isso melhor, essa questão de widgets e tal, quando a gente estiver trabalhando com o Flutter de fato, né? Mas dá para tu utilizar nos widgets lá operadores ternários para definir certas coisas, né? Tipo, lá num container do Flutter tem como tu colocar dentro do atributo de cor do container, tu pode colocar um operador ternário, né? Que tipo, se alguma coisa vai retornar a cor azul, se outra coisa, se não, vai retornar tipo, sei lá, a cor verde. Dá para tu então fazer com um operador ternário ou uma função, não dá para tu colocar o if else direto sendo atribuído num atributo, isso ele não reconhece. Mas o operador ternário é reconhecido e função também é reconhecido, né, como parâmetro ali como valor para o parâmetro lá do widget. Então é interessante aí é saber utilizar operadores ternários por causa disso, porque quando a gente tem alguma função com uma funcionalidade simples, não precisa passar uma função, né, inteira, né? Agora quando tu tem uma condição mais complexa, aí tu vai ter que fazer uma função pro parâmetro do widget receber essa função, né, dentro da variável ali. Mas então, aqui ele tem, né, essas funções como parâmetro. E essa função ela vai printar par, né? Caso seja esse número aleatório seja impar, né? Ou seja, o módulo dele por 2 o resto da divisão, né? For zero. Se não, vai printar esse ímpar aqui, né? E daí aqui tem o executar, ou seja, ele passa essas duas funções como parâmetro, né? Essas funções anônimas aqui, né? Como parâmetro. E aqui fala até que pode ser nomeado também, né? Pode fazer como nomeado aqui. Então tu pode mudar a ordem, basicamente. E aqui tem outro caso aqui, né? É possível misturar tipos de padrões e funções. Tipos padrões, no caso, e funções, né? Dá para tu colocar, por exemplo, tanto como parâmetro inteiro, depois uma função, deu uma string. Então tu não precisa utilizar como parâmetro só funções, né? Caso tu queira utilizar funções, pode misturar tudo, né? Dart permite tu manipular do jeito que tu achar mais interessante. Aqui ele mostra, né, uma função que vai printar que essa função aqui recebe uma string e essa string depois essa função é substituída por print, né? Então ela fica printando essa string aqui que é definida pelo usuário por uma quantidade de vezes que também é definida por quem utiliza essa função, né? No caso aqui ele botou bacana, repetiu 10 vezes aqui bacana, né? No caso repetiu 10 vezes mesmo aqui, certinho. E é isso aí. Vamos para a próxima aqui. Temos aqui mais de função com parâmetro. E a função parâmetro pode ter retorno também. Então, pode ter um return, né? Aqui no caso a gente não teve um retorno dentro da função parâmetro, mas aqui com o return texto.length, né? Então tem como tu utilizar com retorno tranquilamente, né? E aqui tem mais um exemplozinho com retorno. No caso aqui é implementando a função na real, aqui dentro desse exemplo. E aqui está utilizando, né? Tudo certinho.
E aqui temos como retornar função. Daí uma outra característica interessante do Dart é a possibilidade de se retornar uma função de outra função, né? E para isso, vamos ao seguinte exemplo, olhando primeiramente um pseudocódigo. Aqui não é exatamente um código em Dart, né? É só um pseudocódigo só uma mostrando tipo uma função que vai executar certas sentenças em um determinado tempo, né? Daí ele usa isso para comparar, né? O quão usa isso para comparar o quão dependendo da maneira como tu manipular, o quão otimizado vai ser, né? Ou seja, vai levar menos tempo ou mais tempo. Dei aqui no exemplo, para cada chamada de P1 igual a 3, temos um reprocesso desnecessário. Daí que ele está processando certas coisas, aqui é um exemplo de função sem retorno, né? Ele executa uma sentença e demora um certo tempo para executar essa sentença aqui, né? Daí a função com o retorno de uma função aqui agora, né? Ainda não resolveu o problema com isso. Só dessa forma é a mesma coisa que fazer disso aqui em questão de tempo, né? Ou seja, ainda não resolve desse jeito de manipular. Porém, aqui dessa próxima forma, né? Desta forma conseguimos isolar uma parte do processo que se repete, então chamar só a parte restante. Então aqui dá para fazendo dessa forma, nessas manipulações, consegue aqui com o retorno da função isolar essa parte, então otimizar o teu código dentro desse pseudocódigo, né? A gente está vendo isso. Isso aqui não dá para tu implementar desse jeito só em Dart, né? Aí depende como tu montou essa função. Daí aqui tem um exemplo de uma função agora, né? De fato implementado em Dart, de uma função retornando uma função, né? Temos um int function que recebe como parâmetro um inteiro, daí soma parcial int a, daí temos aqui um int c recebe zero e temos um return int b, ou seja, ele vai retornar agora a mais b mais c. Vamos implementar isso aqui então, só para a gente ver isso, isso sendo feito, né, na prática. Int function int soma parcial int a. Então vamos lá. Agora ele está dando erro porque eu não estou retornando o inteiro, né? Mas já vamos retornar o inteiro. Calma lá. Já vamos retornar, no caso, não estou retornando uma função que recebe como parâmetro inteiro. Não retornando o inteiro só. Daí temos aqui, então, C recebe zero. E vamos ter agora um return. Deixa eu ver certinho aqui, int b. Uma função aqui anônima. Que também vai ter um return dentro dela. Vai ser A mais B mais C. Pronto. Daí aqui desta forma. Vamos agora podemos colocar aqui chamar aqui a soma parcial. No caso temos que colocar dessa forma aqui para ele conseguir entender 3 e 4. Vamos printar só isso aqui para a gente ver. Printou aqui e fez a soma 7, né? Assim já retorna certinho. Dessa aqui é a primeira parte do processamento. Dá para fazer dessa forma aqui. Ó, também o var soma parcial 10 recebe soma parcial, pegando uma parte do processamento e só no print nós vamos colocar a segunda parte do processamento, ou seja, 5 aqui, né? Enquanto aqui printa 7, aqui vai printar 15. Então aqui a gente separou, né? E separou então em duas partes, né, o processo. Essa parte aqui vai ser só
recebendo o A aqui e depois que vamos botar então recebendo o B. Então, dessa forma aqui a gente consegue utilizar então uma função retornando uma função. Um exemplo aqui de uso, né, dentro do Dart. E ainda existem outras formas de se trabalhar com funções como generics, entre outros. E bom, era isso aqui o slide, né? Então assim nós terminamos aqui o conteúdo básico de funções dentro do Dart. Já eu vou passar também uma lista de exercícios para vocês irem praticando um pouco, né, o uso de funções dentro do Dart. Mas eu agradeço aí, né, a atenção de todos vocês, a dedicação. Mandem mensagem sempre que precisar. E um abração para vocês e bons estudos aí, né? Até a próxima. Tchau, tchau.